Instrumentos psicológicos são usados para avaliar fenômenos psicológicos. Por exemplo, temos instrumentos para avaliar ansiedade, satisfação conjugal, atitude, motivações para ter filhos, etc. Encontramos uma grande variedade de testes criados em diversas partes do mundo. Portanto, não é estranho que, se estamos interessados em investigar um fenômeno, pesquisemos e achemos um instrumento criado para avaliar esse construto. Se tivermos muita sorte, aquele instrumento que encontramos terá sido criado para o país onde faremos a pesquisa, mas também é provável que esse instrumento tenha sido criado em outro país. Só traduzir, no caso de que o instrumento esteja em outra língua, ou usar esse instrumento desse jeito, em caso seja um instrumento que está em português, mas não é brasileiro, não é recomendado. No primeiro caso, porque a tradução é apenas uma etapa da adaptação de um instrumento. E no segundo caso, porque as palavras, expressões e até as manifestações de um fenômeno psicológico podem variar de um país para outro, mesmo que falem a mesma língua. Sou Juliana Vázquez Varas, este é Método GV e este vídeo mostrará as etapas para realizar a adaptação de um instrumento psicológico. Vamos começar abrindo um parênteses. Abre parênteses. As etapas que mencionarei aqui não são algo que acabei de tirar da minha cabeça, estão baseadas nas propostas de adaptação de instrumentos de Juliane Borsa, Bruno Damasio e Denise Bandeira, encontradas no artigo Adaptação e Validação de Instrumentos Psicológicos entre Culturas, algumas considerações. Vou deixar na caixa de descrição onde podem encontrar o artigo completo, caso vocês queiram ler na íntegra. A verdade, eu recomendo muito essa leitura. Fecha parênteses. Agora, vamos começar com as etapas. Primeiro, precisamos procurar 2 tradutores bilíngues que façam as traduções independentes do instrumento do idioma de origem para o idioma alvo. E por que seriam 2? Para minimizar o risco de vieses linguísticos, psicológicos, culturais, teóricos e práticos. Cada tradutor fará uma tradução do instrumento e com isso teremos 2 versões prontas para a próxima etapa. 2. Nesta etapa, compararemos as 2 versões e avaliaremos as diferenças semáticas, idiomáticas, contextuais, linguísticas e conceituais de cada item, para chegar a uma única versão. Nesse processo, é comum encontrar 2 tipos de problemas. Primeiro, são traduções muito complexas que usarão palavras extremadamente difíceis de entender e que podem dificultar a compreensão da população alvo. Ou, o contrário, traduções excessivamente simplistas que subestimam o conteúdo do item. Como iremos avaliar cada item separadamente, isso não acontecerá com todo o instrumento, pois se isso acontece, provavelmente os tradutores não fizeram um bom trabalho e teríamos que repetir o passo 2. Portanto, provavelmente encontraremos problemas apenas em alguns itens. Para nos ajudar com esses itens que dão problema, escolheremos alguns juízes que são especialistas na área que o instrumento se propõe a avaliar e com eles discutiremos os itens problemáticos para fazer a escolha mais adequada. Ao final desta etapa, teremos uma única versão do instrumento. 3. Nesta fase, a versão de escala que tivemos na etapa 2 será avaliada por um comitê de especialistas na área de avaliação psicológica ou, se for possível, com conhecimento do fenômeno que o teste está avaliando. Esses especialistas avaliarão a estrutura do teste, as instruções do instrumento e a abrangência e adequação das expressões contidas nos itens. Aqui, os especialistas irão considerar, por exemplo, se as palavras ou expressões podem ser generalizadas para diversos contextos e populações e se as expressões são apropriadas para o público-alvo. Aspectos de desenho do instrumento e da adequação do tipo do tamanho da fonte, por exemplo, também serão analisadas. Depois de feitas algumas correções sugeridas pelos especialistas, passaremos para a próxima etapa.
Orwell, não ronques. 4. Nesta etapa, você pode ter uma reunião com 5 ou 6 pessoas pertencentes ao público-alvo do instrumento e ler as perguntas em voz alta para elas depois dar uma breve explicação do significado de cada item. Você também pode pedir aos participantes que preencham o instrumento e em seguida discutam o que entendem sobre cada item e se tem sugestões de modificação. Esta etapa pode ser realizada uma ou várias vezes, dependendo da necessidade e complexidade do instrumento. Esta etapa tem como objetivo verificar se os itens, instruções e a escala de resposta são compreensíveis para a população-alvo. Os sujeitos que participam nesta etapa podem variar de acordo com as características do público-alvo. Por exemplo, se estamos falando de um instrumento para crianças, é necessário que o instrumento seja apresentado para um grupo de crianças, cuidando que essas crianças tenham diferentes idades, bem como sejam residentes de diferentes localidades e regiões, etc. Depois de feitas as correções sugeridas pelo público-alvo, passaremos para a próxima etapa. 5. A tradução reversa é a etapa 5 e pode ser considerada um controle de qualidade. Nesta fase, uma tradução será feita novamente, mas para o idioma de origem do instrumento. Então, se você tinha uma escala em inglês e está adaptando para o português, nesta fase, a versão adaptada em português que você tinha será traduzida de volta para o inglês. Seu objetivo é avaliar em que medida a versão traduzida reflete o conteúdo do item, conforme proposto pela versão original. Avalia se ao realizar as etapas anteriores não tenhamos modificado grosseiramente o significado do item. Na melhor das hipóteses, se você tiver sorte de entrar em contato com o autor do instrumento original, pode pedir para o autor fazer essa avaliação entre a escala original e a versão inversa e indicar se os itens têm, em essência, a mesma ideia conceitual que os itens originais. Mas, em caso você não esteja em contato com o autor, pode pedir para uma pessoa preferencialmente bilíngue com conhecimento do construto que está sendo avaliado. Aqui deve ficar claro que o objetivo da tradução reversa não deve ser obter uma equivalência literal entre a versão traduzida e a versão original. Em vez disso, deve ser utilizado como uma ferramenta para palavras que não ficaram claras na língua de origem, buscando encontrar inconsistências ou erros conceituais na versão final. Assim que as correções necessárias forem feitas, passaremos para a próxima etapa. 6. Estudo piloto. Antes de afirmar que um instrumento está pronto para ver o mundo, o estudo piloto deve ser realizado. Trata-se de uma aplicação prévia do instrumento em uma pequena amostra que reflete as características da população-alvo. Novamente, neste processo, a adequação dos itens deve ser avaliada em relação ao seu significado, à sua dificuldade de compreensão, bem como as instruções para a realização do teste. Dependendo da complexidade do instrumento, esta fase também pode ser realizada quantas vezes forem necessárias. Após o estudo piloto, é importante verificar se de fato o instrumento adaptado apresenta equivalência estrutural com o instrumento original. Para isso, faríamos a avaliação da estrutura fatorial do instrumento através de procedimentos estatísticos como análise fatorial exploratória e confirmatória. Também procedimentos especiais se podem fazer se você tiver interesse em fazer estudos transculturais, no qual o instrumento será utilizado para um levantamento de dados em mais de um país. E acabou o vídeo. Eu espero que esta informação seja útil para vocês. Na caixa de descrição estará a bibliografia usada para fazer este vídeo. Caso você queira aprofundar neste assunto, me deixe um like se gostou, um pouco, compartilhe e comente se gostou muito. Deixo 38 beijos e 362 abraços.